Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Está rolando o torneio de candidatos, que é o torneio absoluto, jogam homens e mulheres. E também estamos tendo o torneio de candidatas, o circuito exclusivamente feminino do xadrez mundial. Que existe por uma questão histórica, né? Uma questão histórica onde antigamente, tradicionalmente, o xadrez era uma coisa mais assim culturalmente masculina, né? Era até um ambiente bastante desincentivado para a participação das mulheres, tudo, mas graças a Deus isso está mudando, ainda existem problemas, mas está mudando, né? E a tendência é que cada vez mais as mulheres sejam incentivadas e inseridas no xadrez absoluto. Lembrando que não existe o xadrez masculino, tá bom? Galera, o torneio de candidatas está espetacular. Eu vou trazer aqui a primeira rodada. Temos Alexandra Goriatkina contra Katerina Lagno. É um torneio bem apertado, tá? A gente vai ver que as jogadoras são de altíssimo nível e um nível muito próximo entre elas. Temos duas russas. Goriatkina abre aqui com o peão do rei. Temos uma siciliana. E nós temos aqui a variante Russolimo com bispo B5. D6 foi jogado. Roque coloca o rei em segurança. Bispo D7. Torre vem para a coluna E. Cavalo F6, C3 e aqui A6. Bispo atacado, volta para a casa de F1 e aqui E5. Boa abertura jogada até agora pelas duas jogadoras. As brancas querem jogar com D4, é possível jogar isso agora. Goriatkina prefere desenvolver primeiro o cavalo para a casa de A3. Bispo E7 foi jogado, o cavalo vem para C2, dá um pouco mais de reforço para o avanço do peão central. E aqui H3, de maneira a, de fato, preparar aqui o D4 sem se incomodar com o bispo G4. Torre 8 foi jogado, D3 foi jogado pela Goriatkina, ela vai para uma abordagem mais fechada, né? Ela poderia jogar um D4, abrir a posição, por enquanto ela prefere jogar de maneira mais fechada. H6 foi jogado, cavalo vem para E3, bispo volta para F8 e o cavalo manobra para a casa de H2. Bispo vem para a casa de E6, melhora um pouquinho, dá reforço para a casa central. Dama vem para F3, combater tudo isso. E aqui também tem um tema onde a dama tem que ficar aqui protegendo o cavalo, porque no futuro esse cavalo sai daqui, tem temas táticos aqui, né, em F6. Mas aqui também existe uma questão em D5, em F5 também, uma bela colocação da dama. Cavalo em E7 foi jogado, cavalo de H vem para G4. Temos trocas, cavalo toma, peão toma G6, controla a casa de F5 e o cavalo vem para F5 de qualquer maneira, meus amigos. É o torneio de candidatas, realmente é um torneio onde as jogadoras jogam com extrema agressividade, né? No absoluto também, onde jogam homens e mulheres, a gente tem visto isso, né? Partidas extremamente dinâmicas. A partida seguiu com o rei H7, coloca o rei em segurança. É possível capturar esse cavalo, Rafa? Sempre é. Agora, não sei se é bom. No mínimo G por F5 já coloca uma dificuldade aqui para Katerina Lagno, que teria que defender com o recuo do bispo. A dama tá chegando aqui com força. Na casa de H tem subida de torre vindo. Não é muito claro o que vai acontecer. Tem G4 vindo, G5, G6. Não é muito claro o que vai acontecer. A barrinha dá como chances para os dois lados. Por isso a Lagno preferiu jogar com o rei H7. Jogou mais seguro, protegeu o peão de H6 que estava atacado. E aqui cavalo G3, o cavalo falou, tudo bem, não mordeu a isca, vamos voltar. Aqui bispo G7 foi jogado G5, H5, bispo em E2 e aqui torre na coluna F. E bispo passa para a casa de D1. Dama vem para D7, bispo B3, combatendo as casas claras, temos trocas. Dama vem para E6, peão atacado. Dama volta para defender e aqui torre na coluna D. E bispo E3. As pretas estão com um bom jogo, aqui a Katerina Lagno, de repente ela começou aqui, né, a fazer com que a Goriatkina fizesse alguns lances defensivos. Cavalo C6 foi jogado, cavalo F1, F5 e aqui peão toma en passant. Dama toma, dama vem para D2, protegendo em F2, dando suporte nas casas escuras. Dama em E6 foi jogado, peão atacado mais uma vez e aqui bispo G5. Opa, o que temos aqui? Uma entrega de peão, por que tá entregando? Calma, a torre tá atacada. Bispo F6 foi jogado, temos trocas. Bispo toma, a torre toma e agora sim o peão tá atacado, mas Goriatkina não gasta um tempo para defender o peão, segue com o cavalo em E3.
O ponto todo é que dama por B3, cavalo D5 deixa a dama fora do jogo, vem com o tempo sobre a torre, e depois que essa torre, sei lá, tenta escapar, a dama tem problemas, hein? Então aqui já existe uma situação aqui de armadilha, aonde a dama vai ficar sem nenhuma casa. Que loucura, que bela visão aqui da Goriatkina, hein? Então, quando ela joga esse lance, cavalo E3 exclama: é, meus amigos, a jogadora parece que tá só se defendendo, de repente, caiu um peão, vai nessa, acabou a partida. Por isso, torre de D em F8 foi jogado, pressionando em F2, torre defende, e torre de 6 vem para casa de F7. Cavalo pula para D5, dama vem para G4, cavalo volta, dama atacada vai para lá, e aqui elas decidem que a partida tá arriscada demais. E elas decidem então aqui a repetirem a posição e vão para um empate. Daria para jogar outras coisas, principalmente aqui de negras, né? A Caterina Lagno poderia aqui, por exemplo, colocar uma cravada, uma pressão em F2, poderia pensar num dama H4, talvez, né? Acho que aqui as pretas jogam com um pouco mais de facilidade, mas a Lagno preferiu não arriscar contra a Goriatkina, segurando o empate aqui na primeira rodada. Muito bem, vamos para mais uma partida. Ana Muzychuk contra a Salimova, a jogadora da Bulgária, não é isso? Lá do Topalov, lá do país do Topalov, né? Da Bulgária. E aqui contra Ana Muzychuk da Ucrânia. Partidaça. Vamos ver aqui, a Ana abre com o peão do rei. Temos aqui o desenvolvimento defesa Petrov. Olha aí, Nepomniachtchi orgulhoso. Aqui temos o lance D4, cavalo toma, bispo vem para D3, D5 protege e as brancas recuperam o peão. Cavalo desenvolve, temos trocas, roque coloca o rei em segurança, bispo desenvolve, cavalo C3 ataca um pouco de gente, cavalo toma peão, toma, roque coloca o rei em segurança e dama H5. Ameaçando o peão de D5. Aqui é só jogar C6, não é isso? Não, Rafa, tem um mate ali em H7. Claro, claro. Aqui a grande ameaça não é apenas o peão de D5, e sim aqui o checkmate. Tá ligeiro, hein? E a partida seguiu aqui, portanto, com F5, protegendo as duas coisas. Coloca a proteção nessa diagonal, coloca uma barreira na horizontal. Torre B1 foi jogado, B6, torre vem para a coluna E, C6. Bispo, G5 ataca a dama vem para C7, C4 tenta abrir linhas. Bispo vem para E8, dama atacada, escapa, pressão em D5. Peão toma, bispo toma com cheque, bispo cobre, temos trocas. Bispo toma, a torre toma e H3, o peão de H2 era um alvo e H3, portanto, coloca ele em segurança. F4, bispo vem para H4. E agora esse bispo aí tá meio sem mobilidade, hein? Vai ficar preso. Aqui bispo F8 foi jogado pela Salimova. Aqui, se pensar em jogar o H6 com G5, no entanto tá vindo torre E6 aqui. Vamos ver essa linha aqui, ó, com G5, será que vale a pena? Aqui tem umas loucuras, hein? Sacrifica aqui uma peça para tirar toda a cobertura aqui do rei e ir para alguns ataques perigosos, hein? Teria que se defender aqui. No entanto, o computador gosta da posição das brancas nesse tipo de ataque, hein? Aqui, por exemplo, poderia jogar dessa maneira. Olha esse quadrado feroz. E aqui dama em E6 com cheque, por exemplo. Trocam-se as torres e dá para recuperar a peça com peões a mais. É uma loucura essa variante aqui. Por isso o bispo H4 exclama. Quanto tempo a Ana levou aqui? Quase 15 minutos para fazer esse lance, né? Com certeza ela calculou aqui essa ideia. A Salimova segue com o bispo em F8, torre em E6, foi jogado torre C8, protegendo o peão. E agora C4, avançando, tentando criar um peão passado. Dama vem para D7, a dama centraliza, protege o peão. F3 vem para o contrajogo, torre E1, canhão na coluna E. Peão toma, deixa quieto, esse peão virou um guarda-chuva. Bispo vem para G3 e agora torre D8. Torre vem para a coluna D, torre E7 ataca a torre, temos muitas trocas. Torre toma, dama toma e rei por peão. E a gente vai para esse final, 5 peões para cada uma. Rei vem para o jogo, os reis vão se posicionando. O rei centraliza bem aí. A Ana Muzychuk aprendeu com o Ivanchuk, hein? Não à toa, os dois são ucranianos, né? E terminam o nome com Chuk. Ela tem Chuck no nome, Muzychuk. É a Ana Muzychuk, meus amigos. Ela aprendeu isso daqui com o nosso querido Chuck, o Ivanchuk. Torre E8 foi jogado, rei F5, seguido de rei F6, checkmate. Não, aqui a partida seguiu com rei D3 e agora a torre em E6 simplesmente dando flexibilidade para a torre. D5, torre atacada, vem para G6, ataca o peão. Peão por... E agora, hein? Provocou aqui um torre por G3, cuidado, esse peão avançado aqui, por isso torre por C6. E o rei C3 vai passando o rei para outro lado.
Aqui nós temos cheque aqui, cheque lá, cheque acolá, lá. E mais um empate aqui no torneio de candidatas, partida bem disputada. O computador fala que tá um pouquinho melhor a estrutura de peões para as negras. Não sei se dá para tentar lutar por uma vitória aqui. Eu acho que o empate tá bom demais aqui nessa posição, bastante coerente. Vamos para esta partida que pegou fogo. Lei Tenji contra Tan Zhongyi. Duas jogadoras chinesas, duas jogadoras extremamente fortes. E a gente tem aqui peão dama, foi jogado. Seguido de C4, seguido de cavalo em C3, D5, atacando o centro, temos trocas e bispo vem para G5. O bispo protege, o bispo já passou, portanto E3 agora não é um problema. E aqui H6 foi jogado, questiona o bispo simplesmente sai. Bispo G4, dama atacada, vem para C2. Roque H3, bispo atacado, volta. E cavalo desenvolve. Cavalo centraliza em E4, os bispos se encaram. E aqui também é possível capturar cavalo, já temos agora uma complicaçãozinha. No entanto, o cavalo por E4 foi jogado. E agora? Tomar aqui atacando este cavalo ou tomar o bispo? Tomar o bispo, agora as pretas têm o par de bispos. Cavalo vem para C5, bispo atacado, peão também, bispo volta. E aqui elimina-se o par de bispos. Cavalo toma e dama toma. E seguimos com o lance bispo em E2, né? A impressão que dá é que a Tan tem uma posição ruim, que as peças voltaram e tudo mais, mas ela já tem um rei seguro, uma dama bem ativa, e segue a partida simplesmente aqui com C6. E a Lei Tenji fica com receio aqui de fazer o roque, não sei se ela tá com alguns receios aqui de sacrifício, de F5, de ataque para cima do rei dela, dá uma postergada. Joga aqui com lance B4, torre vem para coluna E e agora sim ela entende que é hora de fazer o roque. Dama G5 ameaçou tomar o peão cravada aqui na coluna G, por isso o rei H1 foi jogado, o cavalo vem para o jogo. E B5, o ataque da minoria, jogado aqui pela lei, temos cavalo toma, dama toma, a torre vem para E6, protege o peão de C, peão toma e torre G6, ameaçando diretamente, cheque mate, algo deve ser feito, bispo F3 foi jogado pela lei, peão toma, recupera o peão e a dama vem para casa de A5, temos o lance H5 seguindo com ataques, dama vem para casa de C7, dama H4 e aqui dama F4, olha a lei aqui fez uma manobra para tentar amenizar esse ataque que ela está sofrendo, mesmo ao custo de dobrar os peões e deixar uma estrutura bem enfraquecida. A partida segue com torre F6, mas agora a torre na coluna E, entregando esses peões indo para o contra-jogo. Rei F8 não permitindo a entrada da torre, por exemplo, torre por F4, a gente poderia ter um torre 8 que é bastante incômodo, seguido de torre de A na coluna E, e aqui poderia seguir dessa maneira, com chances ainda para os dois lados. Talvez as brancas tenham uma boa capacidade de jogo aqui com torre F8, a outra torre chegando, né? E a outra torre vindo aqui com ataques em G7, a torre não defende, as brancas têm um ataque formidável. Por isso a partida seguiu com rei F8, não dando nenhuma chance aqui para a lei. E agora a torre de A em C1, pressionando o peão. G6 foi jogado, rei vem para casa de H2, cai o peão de F4, cai o peão de C6, cai o peão de D4 e aqui torre D1 jogado, propondo trocas. E sim, aqui a Tan tem um peão a mais, segue com A5, rei melhora a posição, bispo vem para E6, rei vem para F4, rei E7, A3, peão na casa escura, torre B8, torre C5, ataca o peão de A, torre B2, opa, a Tan está jogando aqui este final de uma maneira espetacular, torre por A5 foi jogado, torre por F2, a gente tem um desequilíbrio enorme agora na posição. Um peão passado na coluna D, uma maioria de 3 contra 2 aqui na ala do rei e um peão passado para as brancas na ala da dama, que loucura! Bispo cobre em F3, o rei chega em F6, torre A6, crava o bispo e a torre fica aqui na coluna F. H4, temos a torre atacando o peão em H1, rei G3 protege, rei centraliza em E5, A4 dispara o peão passado, rei centraliza em D4, torre A8 abre caminho, abre alas para o peão passar, rei E3 foi jogado, torre E8. E aqui G5, meus amigos. G5, olha a confusão agora que vai acontecer. Aqui a lei segue no desespero com torre por bispo para tentar criar um peão passado, porque agora peão toma e H por G5. Vale dizer que esse lance G5 aqui foi um lance bem arriscado aqui da Tan, né? Bem arriscado. Aqui ela poderia pensar talvez em já disparar aqui um D4, né? G5 permitindo
Isso daqui aqui não, né? Aqui o peão não pode voltar para trás, né? G5 permitindo, né, essa captura aqui e o peão passado aqui das brancas. É uma loucura isso aqui, hein? Então, G5 é um risco muito desnecessário. Porque agora a torre toma, peão toma. Quase que eu tomei com esse aqui, ó. Peão toma. E aqui H por G5. E agora, meus amigos? Aqui talvez D4, mas a TAM vai jogando, vai assumindo todos os riscos. H4. Rei G4 foi jogado H3. G6. E eu te pergunto como jogar essa posição? Como jogar essa posição? Meus amigos, não é fácil jogar essa posição. Parece que as pretas vão ganhar, que tá muito simples, mas na verdade não. Uma ideia seria jogar peão por G. Será que funciona peão por peão? Porque eu tô ameaçando promover aqui com cheque e tudo mais. Não funciona. Bispo por G2 poderia ser jogado. E aqui torre G1 atacando o bispo. As brancas têm rei G3 e as pretas não ganham mais. Por exemplo, se torre C1, bispo vem para H3 ameaçar os dois peões. E se torre cheque, o bispo volta. É uma loucura esse final, uma loucura. Então não dá para tomar peão. Será que dá para jogar torre G1 direto? Então, olha que bacana. Não dá, rei G3 chega de qualquer maneira. Rei G3. E agora H por G2, bispo por G2, indo por uma sequência muito parecida. Você vai querer salvar aqui, tentar parar o avanço do peão, mas bispo H3 mais uma vez coloca dificuldade. Na verdade, pode até empatar. Ah, então vou jogar torre A1, porque eu estou ameaçando capturar esse peão com cheque. Será que funciona? G7, torre por A4 com cheque, rei por H3, torre A8, bispo G4, indo para cima desses peões. E olha, cuidado para não perder, porque se jogar D4 ainda perde. Com esse lance aqui, ó, bispo dando suporte para a promoção do peão e tem outro peão guardado na gaveta. Teria que jogar a torre G8 e caem os dois peões aqui. Olha que loucura. Que loucura esse final. Então não dá para jogar torre A1, não dá para jogar torre G1, não dá para jogar peão por... Não dá para jogar H2. H2 tem G7, torre vem para C1, por exemplo. E aqui você vai no máximo conseguir empatar aqui, porque você também faz a dama, mas agora as brancas vão capturar esses peões todos. Então é uma loucura. Qualquer lance que a gente pensa aqui não funciona. D4 não funciona nessa posição também. As brancas ganham com G7. Não tem jeito. O bispo toma. Aqui, se torre G1, rei G3 e as brancas estão ganhas. É ou não é uma posição totalmente, desnecessariamente arriscada, né? E aqui, então, a TAM, será que ela vai encontrar um dos únicos lances da posição? Ela encontra rei F2. Desnecessariamente complexo. Aqui a partida segue com o lance rei F4. Agora G7 já não funciona por conta de H por G2. Se promover, temos a promoção com cheque. E aqui, se bispo por G2, torre G1 vai ganhar a partida. Não tem mais rei G3, que na maioria das linhas ganhava. E aqui, então, simplesmente as pretas ganham. Por isso, meus amigos, nessa posição a partida seguiu com rei F4. Temos agora... Mas uma posição continua sendo difícil. Torre A1 vai encontrando os melhores lances a TAM. G7 dispara o peão. Torre por A4 no limite. Rei vem para G5, torre A8. G por H3 foi jogado, entregando o bispo para poder disparar o peão. Mas depois de torre G8, simples assim. Leitendi, meus amigos. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. A melhor chance seria defender aqui com o rei. E aqui tem uma maneira muito simples, na verdade, que é rei G4 quando o peão avançar. Você toma aqui em G7, é o único lance da posição, mas temos certeza que a TAM iria encontrar essa sequência e aqui não tem como parar o peão, né? Então, bela partida, bela luta, Leitendi TAM, vitória aqui da TAM. Primeira vitória até agora que a gente acompanhou aqui, tanto no Candidatos Absoluto quanto no Candidatas, né, no feminino. E aqui, meus amigos, para finalizar o vídeo, temos a Vaishali, Ramesh Babu Vaishali, uma jogadora espetacular. Olha que família bacana, né? O Ramesh Babu Pragnananda tá jogando no Absoluto, a Ramesh Babu Vaishali, a irmã, tá jogando aqui Candidatas. Fantástico. Contra Rampi Koneru, outra indiana muito forte. E aqui, então, temos uma abertura de peão do rei, uma italiana,
Giocopiano. C3 foi jogado cavalo em F6, D3 e H6. B4, bispo atacado, escapa. Cavalo vem para casa de D2. Todo mundo coloca o rei em segurança. D5. Temos aqui o lance bispo B3, recuando A6. A3 e agora o lance bispo E6, dando suporte no centro, torre na coluna E, já com uma ameaça de pressionar o peão central. B5 foi jogado permitindo o lance peão toma, né? Esse lance aqui parece ganhar um peão. No entanto, depois de cavalo por D5, por exemplo, e cavalo por E5, as pretas têm um ataque do tipo Marshall aqui, né? Pode jogar até com bispo em F6, na verdade é mais forte ainda. O Marshall seria bispo D6, né? Em outras posições, um pouco parecido, mas já com algumas boas diferenças. E aqui bispo F6 seria muito forte. Depois de, por exemplo, o bispo toma e bispo toma, a torre atacada. E essa pressão aqui, né? Isso aqui vai desmoronar a posição das brancas. Por isso, meus amigos, bispo B2 foi jogado pela Vaishali. Ela não foi capturar o peão central, não caiu nessa. Peão toma, bispo toma, dama toma. A5, atacando na ala da dama. Cavalo, manobra para casa de F1, dama vem para C8, cavalo E3. Dama vem para E6, cavalo centraliza em D5, torre na coluna D. Temos trocas. Cavalo por F6 aqui foi jogado também. Seria possível jogar a batalha de peças menores. Bispo e cavalo contra par de cavalos. Seria bem interessante cavalo por E7. No entanto, os computadores dão até que é melhor mesmo. Cavalo por F6, vamos ver por quê. E agora existe uma amenizada aqui a luta nas casas claras, né? Sem o cavalo. Torre na coluna D, bispo D6 foi jogado, torre D5, temos torre na coluna B. E agora dobram-se as torres. Dama vem para E6, dama sai aqui dessa diagonal, dá liberdade para a torre poder jogar. Cavalo ataca a torre volta. Cavalo vai para C8, cavalo manobra aqui em D2, muitas manobras de cavalos. Cavalo B6 foi jogado, bispo C1. Bispo vem para casa de E7, cavalo F1, manobras delicadas. Dama vem para C6, cavalo E3. Peão toma, peão de C toma, trocam-se em C2, dama toma, cavalo toma, existe já uma proteção forte aqui nos peões. E torre D8 foi jogado propondo mais trocas. Rei vem para o jogo, trocam-se as torres, torre combate a coluna D, rei vem para o jogo, trocam-se as torres. Aqui com isso a Vaishali melhorou bastante a posição do rei dela. E aqui a gente tem, portanto, esse final. Quem será que ganha aqui nesse final, né? Aqui a gente tem uma posição bem equilibrada e as jogadoras percebem, elas entendem que aqui não dá para nenhuma nem a outra tentar progredir, né? Por isso elas concordam no empate. Pessoal, vale dizer que esse tipo de posição, a característica do nosso número 1 do mundo, Magnus Carlsen, é jogar esse tipo de posição. Ele vai jogar isso daqui mais 50, mais 100 lances, tá? Então isso é um conceito bastante moderno. Eu vejo que nem todos os grandes mestres estão aplicando esse conceito do Magnus Carlsen, porque antigamente existia esse conceito de que esse tipo de posição é empatada. Magnus Carlsen mostrou que dá para lutar por uma vitória. A partida tem que ser jogada e lutada até o final. E isso vale tanto pro absoluto, né? Os homens jogando, as mulheres jogando, crianças, tanto faz a idade, qualquer, né? Não, é independente, né? Se você é iniciante, se você a partida, é possível que a partida seja lutada muitas vezes até o final. É o que o Magnus Carlsen está deixando, uma das lições aí de Magnus Carlsen, né? Mas aqui elas entenderam que era empate e não quiseram arriscar, né? Tem outros fatores aí envolvidos, primeira rodada e tal. E temos aí mais um empate. Meus amigos, é isso, primeira rodada aqui do torneio de candidatas. A gente segue com a cobertura tanto do absoluto quanto do feminino. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!